Meu Deus, nem sei por onde começar. Será que eu ainda sei gravar YouTube? Enfim, vamos lá. Voltei, meu povo. Voltei. Eu acho que dessa vez pra ficar. Voltei. Mas depois de 5 anos, voltei. Se alguém me perguntar, mas Mayara, o que aconteceu durante esses 5 anos? Não sei. Não sei o que aconteceu. Na verdade, aconteceram muitas coisas. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra contar pra vocês. Talvez role uma parte 2. Talvez não. Who knows? Mas bora lá. Vem comigo que eu vou contar o que aconteceu nos meus últimos 5 anos. Então vamos voltar lá pra 2019. 2019, Covid. Quando eu fui pro Colorado, eu já estava no meu 2º ano de au pair. Eu cheguei lá por meio de junho. E entre junho até novembro, dezembro, eu consegui aproveitar bastante coisa, curti bastante coisas. Fiz viagens, fiz road trips, fiz amizades. O meu 2º ano de au pair basicamente foi um ano maravilhoso pra mim. Mas Covid veio. E nessa do Covid vindo, meio que ficou muito puxado, eu acredito, não só pra mim, mas pra muitas au pairs que estavam vivendo naquela época. E pro mundo inteiro, obviamente. Eu acabei ficando presa em casa. Lá pra assim, acho que foi dezembro ou janeiro, se eu não me engano muito bem. Muitas coisas começaram a fechar. E a minha host mama tava muito preocupada, porque ela sabia que todo final de semana eu tava saindo com as meninas e tal. E ela meio que falou pra mim que as coisas iriam fechar e ia ficar muito difícil, enfim. Até então, eu meio que não tava muito levando fé, mas quando ela realmente bateu o martelo dizendo que eu não ia poder mais sair, que tudo tava oficialmente fechado, ali que caiu a ficha de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Covid veio, tudo fechado, a minha rotina era ok, mas nesse período também de dezembro, vamos dizer de outubro a fevereiro, é quando neva no Colorado, né? Tava nevando muito e a minha rotina basicamente era dentro de casa com as crianças, dentro de casa com as crianças. Eu não aproveitei nada do meu au pair. E óbvio, né, como eu e muita gente e o mundo inteiro, nós estávamos mentalmente cansados. Foi muito difícil pra mim. Nesse meio período também eu estava em um relacionamento à distância com o meu namorado, na época, atual marido. E eu meio que, né, algumas atitudes da minha host mom, algumas atitudes das minhas crianças já estavam meio que me cansando o meu período de au pair. Mas eu aguentei. Aguentei até, assim, acho que foi março, abril. Algumas coisas começaram a abrir já, né? Eu acho que muitas coisas também começaram a ficar estressantes dentro de casa, né? Minha host, ela tava com o marido deployed, que é assim que a gente chama aqui nos Estados Unidos, quando o militar vai pra outro país. E ele estava na África, né? E eu acredito que toda essa situação do Covid, sem saber o que ia acontecer, ela também estressada, né? Sem saber notícias do marido, ela começou a agir muito estranho comigo. Eu acabei meio que, desanimando. O que meio que me mantinha mesmo era a minha relação com as minhas amigas do período de au pair. E aí eu aguentei até mais ou menos abril, né, março, por aí. Maio eu tomei minha decisão de que em junho eu não queria mais continuar o programa. Julho era o meu mês final, né? As agências estavam dando mais um ano de au pair por conta do Covid, né, pra essas au pairs que não conseguiram aproveitar o programa. A minha host até me ofereceu, perguntou, mas eu já estava assim, mentalmente drained. E eu falei pra ela, me desculpa. Ela trabalhava de casa também, então tipo assim, Mona, cuide dos seus filhos, querida. Mas eu fiquei até o máximo que eu pude. E quando foi junho, assim, início de maio, eu já tinha decidido pra ela, tinha falado pra ela que eu não ia mais ficar até julho, eu só ia ficar até junho. Porque foi quando algumas companhias aéreas começaram a liberar voos, assim, esporádicos. Ela entendeu, mas ela meio começou a agir estranho comigo, enfim. Mas eu também falei, ai, Mona, é seu problema, filha. Suas filhas, você que cuide. Eu acabei finalizando o meu programa em junho. E aí eu voltei pra Califórnia.
Como vocês sabem, né, como eu falei, eu acabei casando. Terminei o meu segundo ano de au pair em 2020. Minhas amigas fizeram uma despedida pra mim. Colecionamos várias fotos, vários momentos. Eu literalmente amo o Colorado. Se eu pudesse voltar, eu voltaria assim, sem dúvida, pra lá, a morar lá. Mas acabei voltando pra cá, pra Califórnia, né, pra ficar perto do meu marido, da família dele. Apliquei pro Green Card, que é aquilo, né, imigração. Mas também depois conto como foi meu processo de imigração, como conheci meu marido. Isso é um assunto para um outro vídeo. Em 2021, me batizei na igreja evangélica. Foi o melhor momento, assim, da minha vida. Foi uma decisão muito importante pra mim. Eu já tinha esse sentimento de me batizar quando eu saí do Brasil, porque no meu período de au pair eu tive várias experiências importantes com Deus, assim, que me provaram vividamente o quanto Deus estava presente na minha vida, me ajudou com esse processo de au pair, enfim, essa minha jornada, né? Foi muito bom pra mim. E aí eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Nesse período que eu estava lá no Colorado tentando me decidir, né, se eu voltava ou não, eu já tinha começado a agitar a minha vida em relação a procurar trabalho, né? Porque eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né, quando eu voltar? Porque eu não tinha documento nenhum. E nessa eu já comecei a procurar família como babá. Voltei como babá, eu casei, na semana seguinte eu já tinha começado a trabalhar com essa família. Fiquei com eles 2 anos. Era uma família muito legal, os 2 médicos, as crianças eram bem tranquilas. Óbvio, né, eu já estava cansada, porque eu tinha acabado de sair do au pair, mas por não ter a minha documentação, eu não tinha outra opção de trabalho a não ser como babá. Mas o fato de, tipo assim, no au pair você ganha muito pouco comparado quando você é uma babá, né? Quando você é babá, você tem a facilidade de ter, né, o seu próprio schedule, tem aquela rotina já certinha. O au pair não, coisas acontecem, né? Não que como babá não aconteça, mas você tem mais autonomia como babá do que como au pair. E só de eu ter, né, sabendo que eu ia casar, só de eu ter o meu cantinho, a minha vida, a minha casinha, coisas que, né, quando eu tava no Brasil eu sonhava, eu falava, cara, um dia eu quero ter minha casa. Eu não tinha muita perspectiva de vida, essa é a verdade, no Brasil eu não tinha. Eu achava que eu ia morar com a minha mãe pro resto da minha vida, com a minha família pro resto da minha vida, não tinha perspectiva de ter um carro, perspectiva de estudar, não tinha, né, não era a minha realidade. Eu acho que ter saído do Brasil foi um empurrão de liberdade pra mim, principalmente de acordar pra vida e falar assim, não, você tem que começar a ter ambição e crescer e querer coisas, né? Fiquei 2 anos com essa família e eles foram super legais, assim, minha família não tenho o que reclamar até hoje, né? Eu trabalho, não trabalho mais lá, mas até hoje eu faço extra pra eles quando eles precisam. Fiquei 2 anos com eles, como eu falei, e aí eu falei, bom, já estou cansada de ser babá. Até então, nesse período eu já tinha minha documentação, eu já tinha a minha permissão de trabalho, eu já tinha a minha permissão de viagem. Falei, eu preciso trabalhar fora desse ramo de babá. Eu já tô cansada. Por mais que o dinheiro seja bom, mas eu já tava cansada dessa vida de rotina com criança, enfim, eu queria melhorar o meu inglês. E aí eu decidi começar a procurar emprego numa empresa corporativa, né? Eu fiquei meio que desanimada no início porque muita gente falou, você não vai conseguir emprego numa empresa corporativa se você já não tiver experiência. Mas meu amor, uma coisa eu falo pra vocês, se vocês acreditarem que é possível, mas antes, primeiramente, acreditarem que Deus pode fazer do impossível possível, não tem nada nem ninguém que vai parar isso. Nada, nem ninguém. Por mais que as pessoas falassem pra mim, nossa, você vai precisar de experiência, etc., eu confiei em Deus e eu acreditei que eu ia conseguir. Naquela época eu queria muito ser comissária e eu precisava de ter experiência, né, com atendimento ao cliente, como aqui nos Estados Unidos eles chamam Customer Service. E eu falei, cara, como que eu vou ter isso? Eu não queria trabalhar em Target, eu não queria trabalhar em loja, eu não queria trabalhar em cashier, né, no caixa de lojas, eu não queria mexer com dinheiro at all. Eu falei, eu vou conseguir, vai ser numa recepção, vai ser alguma coisa. E eu queria muito recepção, porque recepção, né, abre muitas portas. E eu consegui um emprego
como recepcionista na empresa que eu trabalho atualmente. É uma nursing home, é uma casa de repouso, acho que é assim que se fala. Se eu fosse chamar em português. Consegui. Eu orei, pedi a Deus, falei assim, eu quero um trabalho de segunda a sexta, né, como recepcionista, um trabalho ok, que me pague, né, e me dê minha experiência que eu preciso. Apliquei, tipo, esporadicamente, ainda trabalhando com babá, sem nenhuma experiência. Fui chamada para uma entrevista, eles me amaram e eu fui contratada. Então assim, não tem... Se tiver que ser seu, se tiver nos planos de Deus pra sua vida, vai ser independente. Independente do que fale. Comecei como recepcionista, depois de um ano fui promovida como assistente social. E hoje eu fiz um outro curso, né, que também me permite trabalhar dentro dessa área, que é de flebotomia, que eu também é um assunto para um outro vídeo. E tô aqui crescendo, aprendendo cada dia, né? Acabei não entrando pra área de comissário, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. No momento eu tô na área médica, mas a gente não sabe, né? As coisas mudam, a vida muda, né? Prioridades mudam. Então no momento eu tô ok, eu tô feliz. Muito bom ter voltado e ter tido essa independência, né? Casei, processo de imigração é um processo não tão fácil, não é um processo fácil, mas basicamente é isso. Dentro desses 5 anos eu cresci, amadureci, né, aprendi muita coisa. Eu acho que a gente nunca tem que ficar acomodado, sabe? Por mais que a gente planeje coisas na vida, nem sempre tudo vai acontecer da forma que a gente quer, da forma que a gente planejou, né? Você me pergunta, Mayara, o que aconteceu de bom ou de ruim, sabe? Se fosse entre comparar a minha vida de au pair e a minha vida hoje, óbvio, né? A minha vida de hoje eu tenho liberdade pra fazer o que eu quero, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, dar satisfação pra ninguém não, mas eu tenho que avisar meu marido, né? Óbvio, onde eu vou. Mas eu basicamente vivo uma vida americana ordinária, como muita gente, né? Sem muito glamour, sem muito, sabe, status. Eu vivo uma vida normal, né? Não sou rica, não sou. Quem sabe um dia, né? Mas Deus não dá asa à cobra. Mas enfim, eu vivo uma vida ordinária, normal. Aprendi muitas coisas nesses 5 anos. Tem muitas coisas ainda que eu preciso evoluir e melhorar. Passei por dificuldades no meu casamento. Passei por dificuldades na vida. Tive meus altos e baixos. Ganhei coisas, perdi coisas. Aprendi, evoluí e... Óbvio, né? Olhando pra trás, o Au Pair foi um programa pra mim de muitas oportunidades. Eu não posso reclamar. Tipo, tive meus problemas com minhas famílias, mas não posso reclamar. Sinto muita falta hoje com a vida adulta. Às vezes eu falo, cara, eu deveria ter aproveitado mais isso, porque eu não pagava conta. Eu não me estressava com ter que pagar conta quando eu era au pair. Mas faz parte da vida adulta. Não tem muita coisa, não tem muito o que fazer, né? Hoje eu entendo quando às vezes, né, minha host family falava certas coisas em relação, né, à vida financeira e tal. Aqui eu meio que... Era nova, né? Era nova, reclamava da vida. Se você sabia reclamar, não tinha conta pra pagar. Eu achava que eles estavam sendo mesquinha, mas hoje eu vejo que, tipo... esse país aqui, minha filha, tudo envolve dinheiro. Se não tiver dinheiro envolvido, você tá ferrado. Mas a gente tenta... Eu sempre tento lembrar de onde eu vim, pra aonde eu quero ir, e sempre coloco meus pés no chão, que independente do lugar que eu esteja morando hoje, eu sou grata por todas as minhas experiências, por tudo que eu tenho vivido. E é isso, tô animada pra próxima etapa da minha vida. Eu fiz um curso recentemente pra área médica, que vai me ajudar muito nessa questão de carreira, experiência em empresa americana corporativa. A vida toma rumos que a gente não espera, né? E óbvio, a gente tem que estar correndo atrás das oportunidades. E foi literalmente isso que eu fiz desde que eu acabei meu au pair até aqui. Correndo atrás de oportunidades. Não sei ainda se eu quero continuar com o meu sonho de ser comissária. É uma profissão que eu acho, assim, super top, né? Só poder viajar, mas, né, avião tá caindo ultimamente, então já tô meio que... eu estou meio assim, né? Com medo, né? Penso futuramente em ser mãe, eu quero ter um baby, não sei quando, né?
Ainda tá na minha lista, mas ainda não é a prioridade da minha lista. Muita coisa pra acontecer, eu tenho fé em Deus nisso e é só isso. Tô aproveitando e vivendo um dia atrás do outro. Então esse foi o resumão da minha vida nos últimos 5 anos. Obrigado por ter ficado até o final. E em breve eu voltarei com mais vídeos e mais conteúdos explicando coisas mais específicas e com mais detalhes. Vejo vocês em breve. Até mais.